da Prof. Carol, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula será hoje de Geografia, com o tema das migrações e da diversidade cultural. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? O bairro, vocês sabem, é um lugar onde se constroem relações de convivência com moradores antigos, com moradores que chegam novos, porque geralmente as pessoas que chegam novas para morar no bairro, elas podem estar vindo de um outro lugar, com outros costumes, com outras vivências e assim por diante. O deslocamento das pessoas dentro de um espaço geográfico se chama migração. Ou seja, as pessoas que vêm de outro lugar, as pessoas que se mudam, elas estão migrando de um lugar para o outro, elas estão se mudando no caso, tá? E existem vários motivos pelos quais as pessoas migram de um lugar para o outro. Pode migrar de um lugar para o outro porque ela quer vir ficar mais perto da família, pode migrar de um lugar para o outro porque ela quer fugir dos desastres ambientais que aconteciam na cidade dela, ou por causa que ela gosta mais do costume desse lugar que ela quer mudar, que ela quer morar, ou por melhores condições de vida e assim por diante. As pessoas se mudam, as pessoas migram de um lugar para o outro por vários motivos. As pessoas que migram de um lugar para o outro, elas estão chegando em um bairro, elas são novos em um bairro. Então elas geralmente estão vindo com outros costumes, outras diversidades do lugar onde ela estava, por exemplo. Para conviver em harmonia ou para conviver em paz com todos os moradores, é preciso respeitar todos os costumes que cada pessoa possui. Porque, por exemplo, se está vindo moradores de outra cidade, eles estão vindo com costumes diferentes. Então, é preciso respeitar essas diferenças que acontecem quando vêm moradores novos. Existem bairros que foram construídos com grandes participações de pessoas vindas da África, da Ásia e da Europa. Um exemplo é Hamburgo. Hamburgo Velho, um bairro, esse bairro aqui, histórico da cidade de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Há quase 200 anos, quando os alemães chegaram a esse bairro, a região era habitada por indígenas e portugueses, era habitada por outras pessoas que tinham outros costumes. Nela havia muitas fazendas onde eram produzidas cordas e velas para embarcações. Além disso, havia plantações diversas e criações de gado. Então, esse bairro aqui é um bairro totalmente diferente do que foi citado, porque quando os alemães chegaram aqui, tinha outras coisas aqui nesse bairro. Como ele falou, havia muitas fazendas, eram produzidas cordas e velas para embarcações e havia plantações. Tá bem diferente do que tá nessa foto aqui, certo? Então aconteceu uma mudança. Os alemães chegaram nesse bairro aqui e mudaram o bairro. O motivo que levou muitos alemães a sair do seu país foi a busca por melhores oportunidades de emprego. Na época, o governo brasileiro desejava receber imigrantes que ocupassem terras na região. Então, o que o governo queria? O governo queria que viessem imigrantes que ocupassem as terras, que fizessem a revolução, no caso, que eles mudassem a terra. A chegada dos imigrantes alemães provocou muitas mudanças, como a Prof. Carol falou. Aqui era um bairro totalmente diferente, os alemães vieram e modificaram esse bairro. Eles criaram escolas e formaram clubes para a prática esportiva, ginástica e para eventos sociais com o objetivo de manter suas tradições. Por exemplo, a ginástica, a prática de esportes, a ginástica para eventos sociais, isso era tudo costumes dos alemães. Então, eles vieram para o bairro, trouxeram várias outras mudanças e modificaram o bairro inteiro, por exemplo, com a sua diversidade cultural. Podemos perceber que a presença dos alemães em Hamburgo Velho influenciou a vida em comunidade. Por quê? Porque todos os moradores que moravam aqui, naquela época, mudaram totalmente também. Com o tempo, muitas músicas, danças e alimentos típicos dos alemães
começaram a fazer parte da cultura do bairro. Então os alemães vieram e modificaram o bairro inteiro, no caso. Olha, na nossa apostila também tem um outro exemplo de imigração, que foi no município de Boa Vista, em Roraima. O bairro Santa Luzia teve origem com a migração de pessoas que se deslocaram do estado do Maranhão. Então são outro tipo de imigração, por exemplo. Na outra folha era de alemães, né? Que é a migração que acontece de país para país. Mas pode acontecer migrações também dentro de um país, como aconteceu aqui, que é dentro do país do Brasil. Pessoas que vão para outra região. Quando os migrantes maranhenses chegaram a Boa Vista, encontraram um bairro sem asfalto, sem asfalto nas ruas, sem água encanada, sem escolas nem postos de saúde. A comunidade se organizou e, com o passar do tempo, conseguiu algumas melhorias, como construções de escolas e de um posto de saúde, asfaltamento das ruas, do número de linhas de ônibus no bairro. Então, também os maranhenses mudaram tudo. A comunidade, o município de Boa Vista. O bairro de Santa Luzia também modificou com a chegada dos maranhenses. Mas os maranhenses, eles têm um sotaque diferente. Então eles foram para um lugar onde as pessoas falam um pouquinho diferente. Observe algumas expressões utilizadas por grande parte dos migrantes maranhenses que vivem no bairro Santa Luzia e que às vezes causam estranhamento. Por exemplo, os maranhenses falam: vou banhar. Em vez de falar, vou tomar banho. Eles falam invocado. Em vez de falar legal. Eles falam em vez de falar sim. E eles falam meu irmão ao invés de falar amigo. Eles falam cuida, cuida, em vez de falar se apresse. Então são costumes diferentes. Com esse aqui, por exemplo, é um costume de fala. Tem várias outras pessoas que têm costumes diferentes, costumes de comida, costumes de roupas e assim por diante. Tem vários costumes diferentes. E uma maneira que os migrantes, que os maranhenses que vieram morar no bairro Santa Luzia encontraram para matar a saudade dos seus costumes maranhenses foi organizar uma feira chamada O Maranhão é Aqui. Então olha só que legal, eles trouxeram o costume da comida também. Nessa feira as pessoas compartilham os pratos típicos de sua terra e fazem apresentações de danças. O objetivo da feira é mostrar aos moradores do lugar um pouco da cultura e do modo de ser maranhense. Essas daqui são as comidas dos maranhenses, por exemplo. Olha que legal. Agora vamos para as atividades. Vamos voltar lá na página 124. E aqui vocês vão ter que falar se vocês conhecem alguém que tenha vindo de outro município, estado ou país. E de onde essa pessoa veio. Se vocês conhecem, vocês marcam. Na página 126, a número 1, vocês vão ter que falar qual foi o motivo da imigração alemã para Hamburgo. Tá escrita nesse texto aqui, tá bom? Por que os alemães vieram para o Hamburgo Velho? Na número 2, observar novamente as construções de Hamburgo Velho e responder se você já viu construções como essas e aonde. Na letra B, o que mais chamou sua atenção nesse tipo de construção? Vou voltar a esse tipo de construção que a gente está falando, tá? De Hamburgo Velho. Na número 3, pede com o auxílio de alguém maior, de algum adulto, você vai descobrir palavras e expressões que fazem parte do vocabulário de outros municípios ou estados. Para isso, você vai entrevistar uma pessoa que veio de outro lugar ou fazer uma pesquisa. Nessas entrevistas ou pesquisas, você deverá buscar objetos ou situações que têm outros nomes em diferentes lugares. Como mandioca, que também é conhecida como macaxeira em outros lugares. Responda: qual é o nome da pessoa e de onde ela veio? Se não for possível entrevistar alguém, cite a região que você pesquisou. Quais são as palavras ou expressões distintas utilizadas por essa pessoa ou na região pesquisada? E na letra C, que palavras que você usa para nomear esses mesmos objetos ou situações que você escreveu na letra B, tá? Na número 4 da página 129, vocês falaram assim: existem outras feiras e festividades de imigrantes por todo o Brasil. Pesquise uma imagem desse tipo de festividade
colhe-a no espaço a seguir e crie uma legenda para ela. Na página 130 é uma atividade um pouco difícil, mas eu sei que vocês conseguem fazer, tá? Vocês vão ter que observar a representação da ilha de Guiriri, um bairro do município de São Mateus, Espírito Santo. Depois fazer o que se pede. Aqui na número 1, pede se vocês sabem o que é uma praia acessível. E para vocês contornar no mapa a praia acessível. Uma praia acessível é um projeto que é realizado nos domingos. É um banho de mar assistido. É um banho de mar com pessoas com mobilidade reduzida, com pessoas com deficiência. E esse banho é assistido por pessoas. É tipo um projeto para as pessoas com mobilidade reduzida tomar um banho de mar, tá? Número 2. O projeto Tamar, primeiro pede para vocês escrever o nome da praia em frente a uma brase do projeto Tamar. O projeto Tamar é um dos centros de pesquisa e conservação do Instituto Chico Mendes, da conservação da biodiversidade, que cuida da preservação de 5 espécies marinhas, além do monitoramento na biodiversidade da parte do litoral brasileiro, compreendido entre Cabo Frio e Salvador. Então, é um projeto de biodiversidade que cuida da preservação de 5 espécies marinhas. Tá por aqui a resposta da número 2, tá? A número 3 pede para vocês citarem o nome de 2 locais de turismo na ilha de Guiriri. Vocês vão voltar no mapa e pesquisar. A número 4 pede se há um local ilustrado no mapa que também existe em seu bairro. Se tem algum lugar aqui, por exemplo, que é parecido com alguma coisa que tem no seu bairro, por exemplo. Deixa eu pensar, no meu bairro tem uma igrejinha. Então, por exemplo, esse é um lugar que tem no meu bairro, no bairro de vocês. Não precisa ser necessariamente a praia, pode ser mais pra dentro também da ilha de Guiriri, tá? Complete as frases na página 131 a seguir de acordo com os conhecimentos adquiridos ao longo do nosso capítulo. Viver compartilhando lugares, regras e costumes é viver em... As são vias públicas onde vivemos em comunidade. Os são formados por um conjunto de ruas e casas em um... Geralmente existem vários deles. E há bairros que possuem características bem específicas. Eles podem ser classificados em 3 tipos de bairro. Quem chega de outro país para viver no Brasil é chamado de... Bom, a nossa aula chegou ao fim. A nossa aula hoje é cheia de pesquisa, para vocês pesquisarem, para vocês ficarem inteligentes. Várias coisas diferentes para vocês conhecerem, tá? Um beijo da Prof. Carol, aproveitem o final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!